aparecendo aqui que já está ao vivo. Aparece antes de lançar aqui. A gente pode falar do SpaceX. Pronto, né? Aqui do SpaceX. Pronto. Foi, né? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos que nos assistem. Bom dia aos colegas conselheiros. Bom dia à secretária Chauane e bom dia ao representante fazendário, o Denir. No horário regimental, damos início à sessão ordinária de julgamento da segunda Câmara do Conselho Administrativo de Goiás, do dia 2 de junho de 2020. Hoje, na nossa pauta, nós temos apenas um item, a impugnação em segunda instância 108420, Simone Pereira da Rocha, relator conselheiro Cláudio, a quem eu passo a palavra para o seu relatório. Bom dia, senhora coordenadora, bom dia a todos presentes. A acusação que recai é que houve aquisição de mercadoria no ano de 2016 como pessoa física no valor comercial de R$ 66.204,30, em volume que caracterizava intuito comercial, portanto, incompatível com a necessidade de uso e consumo, valor esse já acrescido respectiva de 50%, sendo que este a base de cálculo para apuração do crédito tributário. Então, ficando aqui um imposto de R$ 4.429,03, mais multa formal. Há uma nota de esclarecimento anexado pelo autuante como uma descrição complementar. Trata-se de autoinflação em favor de Simone, que adquiriu, no ano de 2016, como pessoa física, mercadorias, tecidos e confecções com finalidade comercial, em quantidade compatível com o uso. Mercadorias para fins comerciais, caracterizando, portanto, situação fiscal irregular. Aqui, nessa nota complementar, ele faz o cálculo, joga uma alíquota, acha a base de cálculo, a alíquota de 17%, faz a questão dos créditos destacados nas notas fiscais, identifica o imposto de 11.254,73, um crédito destacado nas notas de 7.227,38, remanescendo uma diferença de 4.027,35, que é o valor do auto. Em linhas gerais, esse processo, a senhora Simone opôs com veemência em relação a essa acusação, vez que não tem empresa comercial. Ela alega uma fraude contra o seu nome e que nunca comprou essas mercadorias. Esse processo ele foi colocado em diligência na fase cameral para corroborar com as afirmações da senhora Simone. Veio a resposta em razão da diligência, levando a crer, de certa forma, que realmente razão assiste ao que foi alegado por ela, porque não se conseguiu identificar nenhum liame probatório contrário à defesa apresentada pela senhora Simone. É o relatório, senhora coordenadora. Questão de ordem, senhora coordenadora. O conselheiro Cláudio está me substituindo nesse processo. Eu acho que tem que haver uma recomposição de mesa, né? Eu vou retirar. Eu até já numerei ele. Você apaga seu vídeo, por favor? Obrigada. Pronto. Passa a palavra ao conselheiro, ao representante fazendário, Denir. Bom dia, senhora coordenadora. Bom dia, senhores conselheiros. E bom dia aos que nos assistem pelo YouTube. O som tá bom, doutora Andréia? Sim, tá bom. Obrigada. Conforme relatado pelo nobre conselheiro Cláudio, esse auto de infração, ele nasceu a partir de uma malha fiscal que a Delegacia Fiscal de Goiânia ela faz
em relação a notas fiscais emitidas para pessoas físicas, né? É o setor de prospecção de malhas fiscais da delegacia que faz esses índices, né? A partir daí, eles fizeram um levantamento no BO, na verdade consta no BO essas informações, o filtro que eles fazem, né? Aquelas notas fiscais que são emitidas de pessoas jurídicas para pessoas físicas. Aí eles vão fazendo o filtro e vão separando para melhor aperfeiçoamento da fiscalização. E aí separam com o CPF de Goianese, né? Aquelas pessoas de Goianese que adquirem dessas pessoas jurídicas, né? E a partir dessa malha que foi empreendida, foi feita a ordem de serviço, né? A ordem de serviço 37422, que está nos autos. Nela, já tem a observação do procedimento que vai ser realizado. Na página 6, consta essa ordem de serviço, que diz o seguinte: operações com mercadorias destinadas a CPF e CNPJ não cadastrado. Observação: operações com mercadorias destinadas a CPF e CNPJ não cadastrado na Cefaz em quantidade incompatível para consumo, entre aspas, caracterização de destinação comercial ou industrial. Com base nessas informações, a autoridade fiscal fez esse levantamento, né? Conforme foi relatado, foram 9 notas fiscais adquiridas em 2016, né? Notas de janeiro, fevereiro, abril, maio, setembro e outubro, de três remetentes: a Lamalhas, EIC Malhas e a Máxima. Essas 3 domiciliadas em Goiânia, né? A autoridade fiscal elencou como dispositivo infringido o artigo 12 da Lei 11.651, 12, inciso 2º, letra G, né? Que diz que considera-se vender em território goiano as mercadorias sem destinatário certo ou destinadas a contribuinte não inscrito no cadastro estadual. O outro dispositivo que ele citou como infringido é o 19.8, artigo 19, inciso 8, letra C. É aquele que dispõe sobre a base de cálculo, né? Sobre essa situação, que é o preço corrente da mercadoria mais o IVA. Ou seja, como é uma operação destinada a contribuinte não inscrito, faz-se a base de cálculo, afere-se a base de cálculo dessa forma: preço corrente mais o IVA, né? O 44, o outro dispositivo que ele citou como infringido, é o que conceitua o contribuinte. Contribuinte é qualquer pessoa natural ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracteriza intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. O outro dispositivo é o 152, outro dispositivo infringido. É aquele que sujeita a inscrição no cadastro e as prestações de pessoas, informações exigidas pela administração tributária, ou seja, conceitua o contribuinte de ICMS. Os contribuintes de ICMS sujeitos à inscrição no cadastro, ou seja, obriga aqueles que operam com mercadorias. E aí cita também os artigos do regulamento, que praticamente repetem esses artigos da Lei 11.651. A penalidade que ele sugere é o 7G, que é 25% do valor das mercadorias mais o agravante. Instruindo o processo, colocou a ordem de serviço, um demonstrativo no qual ele menciona os valores das notas, dá o crédito das notas, né? Aplica o IVA e calcula o ICMS, relaciona as 9 notas fiscais, né, de aquisição desses 3 remetentes que eu referi. Na sua impugnação, conforme relatado, ela alega que nunca comprou desses contribuintes, né? E que a última vez que ela veio a Goiânia já faz um certo tempo. Sensível a esses argumentos, a quarta Câmara converte o julgamento em diligência e manda para a Delegacia Fiscal de Goiânia, né, com o seguinte comando, né? Ele quer que investigue lá nessas 3 remetentes, né, se realmente procedem essas informações.
essa resolução pede que o fiscal revisor investigue nessas 3 remetentes, na Máxima Distribuidora, na RC Malhas e WLAN Malhas e Tecidos. Pede que eles informem a forma de pagamento recebido nas compras, se em relação a essas compras os pagamentos foram feitos por cheque ou cartão, proceder à identificação do emitente do cheque ou cartão, verificar o porquê dos nomes apresentarem erros em suas grafias, que foi um dos argumentos que ela utilizou. Ela questionou justamente porque nas notas fiscais o nome está errado, né? E o endereço também não é o endereço da sua residência. E finaliza a resolução dizendo, em caso entenda pertinente, juntar os processos e informações que julguem relevantes ao deslinde da questão. Bom, no seu retorno, o autuante, o revisor, né, no caso, ele informa que das três remetentes, apenas a WLAN Malhas afirma que ela comprou e pagou em dinheiro e mandou entregar no endereço da nota fiscal. As outras, como estavam com o cadastro suspenso, eles não conseguiram gerar a notificação. E ele ainda justifica ainda o procedimento que foi realizado, que quando foi feito esse levantamento, as 3 empresas, as 3 sociedades empresárias estavam com a inscrição ativa, né? E nenhuma dessas notas foi cancelada, nenhuma delas. Por isso que a autoridade fiscal fez o levantamento, fez a apuração do imposto e lavrou o auto de infração. Bom, e responde e finaliza, né, dizendo que fez todos os procedimentos que foram solicitados na resolução. Bom, parece que ontem a representante pediu uma diligência para eles verificarem novamente em relação a essas outras 2, né? Que ainda que ele esteja com cadastro suspenso e não foi possível gerar a notificação, a Fazenda entende que há outros meios de fazer essa investigação. Ou seja, você pode verificar se essas notas fiscais foram registradas. Ou seja, eu acho que pode empreender outros meios de finalizar o que foi solicitado nessa resolução. Ou seja, foi atendida parcialmente, de tal sorte que eu entendo que deve-se fazer uma outra diligência para poder verificar esses argumentos dela, né? Justamente porque uma delas, a da WLAN, informou que ela pagou em dinheiro, né? Essa informação está no processo, né? A WLAN responde à notificação que a autoridade fiscal fez, e por conta disso, a Fazenda entende que em relação aos outros 2, deve ser feita uma investigação, assim, para verificar essas dúvidas, né, que foram geradas na 4ª Câmara, quando ela fez a resolução citada. Obrigada, doutora Denir. Conferência? Sem necessidade de conferência, eu passo a palavra ao conselheiro relator Cláudio para proferir seu voto, também proferindo o voto inicialmente sobre o pedido de diligência da representação fazendária e depois sobre o mérito. Esse processo ele já foi colocado em diligência na 4ª Câmara, uma diligência da lavra do conselheiro José Arthur, que continha 4 itens. Informe a forma de pagamento recebido nas compras e que figura como adquirente sujeito passivo. 2. Se em relação a essas compras, os pagamentos forem por cheque ou cartão, proceder à identificação do emitente do cheque ou cartão. Item 3, verificar o porquê de os nomes apresentarem erros em sua grafia que não confere com o CPF e se os clientes possuem cadastro prévio às compras. E, caso entenda pertinente, juntar ao processo, no caso, informações que julguem relevante ao deslinde da questão. A resposta vinda foi de 2 empresas. A resposta que se teve foi da LAN Malhas e Tecidos, porque a RC Malhas Herere e a Máxima Distribuidora estavam suspensas. A LAN Malhas informa, me parece, para quem estava
com o intuito de fazer fraude, ela informa que recebeu o pagamento em dinheiro, não tem a rastreabilidade desse pagamento, e que foram entregue a mercadoria no endereço que está na nota fiscal. Olha, não teria que ser outra resposta se não fosse para cobertar alguma fraude. Então, a diligência posta aqui, ela, ao meu modo de ver, ela foi suficientemente clara ao objeto em que foi gerado, ou seja, ver a rastreabilidade da compra e do pagamento, ver se a senhora Simone realmente fez essas compras. Duas empresas estão suspensas, não tem, neste momento, e nem naquela oportunidade da diligência, aferir o que aconteceu. E a Alain Malhas vem dizendo que foi feito um pagamento à vista, o que nos chama a atenção quando, do depoimento de delegacia da senhora Simone, que não comprou, que não tem empresas, que não veio a Goiânia, e que foi usado inadequadamente o seu CPF, onde as notas estão tiradas, inclusive com erros de grafia em relação ao CPF e ao nome dela. Então, no meu modo de ver, o pedido da Fazenda para uma nova diligência ela se torna inócua, até porque não teria a quem socorrer, pois o que se tinha que fazer foi feito. Duas empresas estão suspensas e uma informou que o pagamento foi feito por nota. Porém, não traz nenhuma prova desse pagamento, não traz nenhuma ligação ou comprovação daquilo que informa. A meu modo de ver, não há necessidade de nova diligência nesse processo. Rejeito o pedido de diligência proposta pela Fazenda. Conselheiro Cláudio, já quer se manifestar sobre o mérito? Eu prefiro os meus pares votarem com relação à diligência, se não houver oposição da senhora. Conselheiro Vitor. O que a gente precisa sempre ter em mente, lembrando que esse processo é parecido com outros dois de ontem, né? Bastante parecido, só muda o período o exercício, é que o processo em si, a sua delonga, já é em si um motivo de ansiedade e sofrimento para quem quer uma solução, né, para a acusação. Nós temos na Constituição o princípio da duração razoável do processo. Já é bastante sintomático a empresa, a única que foi encontrada, afirmar que esses pagamentos, que foram em um intervalo de uma semana, são 3 notas, né, foram feitos em dinheiro, R$ 6.765, cada nota fiscal. É bastante estranho isso, né? Não dá para se afirmar peremptoriamente que a pessoa que compareceu no balcão da empresa foi, de fato, a senhora Simone. Essa pessoa pode ter se valido, de fato, parece que se valeu dos dados da senhora Simone, que é uma pessoa simples, né? Uma auxiliar de cozinha que ganha R$ 1.000 por mês, se valeu dos dados dela para fazer essas compras. Então, eu não vejo que uma nova diligência vá acrescentar algo que já não esteja no processo a título de informação. Então, eu acompanho o conselheiro relator. Obrigada. Conselheiro Simon. Pelas mesmas razões, ao que tudo indica, né, pelo todo o conjunto probatório, a autuada era uma vítima, né? Então, eu concordo que tem elementos suficientes para decidir, não precisa de uma nova diligência. Então, acompanho o relator. Conselheiro Davi. Senhores e senhora, realmente, doutor Aldenir, a empresa, a moça e a senhora reagiu energicamente contra essa acusação. Ela foi à delegacia de polícia e fez uma ocorrência detalhada, especificando uma por uma dessas empresas e acusando as mesmas de fraude. Foi uma reação enérgica. Depois também trouxe prova do comprovante de rendimento dela, que é cerca de um salário mínimo. Agora eu pergunto, como é que ela, ganhando um salário mínimo, vai juntar dinheiro para comprar 6 mil em dinheiro? Se fosse comprado a prazo para ela revender e depois pagar,
até vai lá, mas nem dinheiro, é o que o conselheiro Cláudio falou. Deixa eu ver. Essa empresa é claramente tentando esconder alguma coisa. Não tem sentido uma coisa dessa. Então, de forma que não há como deferir uma diligência num caso como esse, quando está claro que o sujeito passivo não deve nada. Voto com o conselheiro Cláudio. Obrigada. Agora eu passo, então, para o conselheiro Cláudio para apreciação do mérito. Muito bem colocado pelo conselheiro Davi, que houve uma oposição enérgica da senhora Simone, inclusive as folhas 51 dos autos, tem toda a narrativa que ela faz junto à delegacia, e 2 pontos me chamam a atenção. Primeiro, o nome está errado, Simone Pereira da Rocha Silva, e não Simone Pereira da Silva Rocha, como está lançado na nota fiscal. Segundo, ela informa que jamais residiu no endereço da Rua 20, número 248, que é o endereço que está na nota fiscal. A diligência proposta pelo então conselheiro Zé Arthur, muito bem intencionada e muito bem focada para identificar a rastreabilidade da compra e do pagamento. É uma pessoa simples, humilde, porém uma pessoa digna que procurou fazer, trazer a verdade material ao processo, foi na delegacia, se opôs à acusação e, de forma conjunta com a diligência, e ainda tivemos ontem 2 processos da mesma pessoa, porém com exercício diferente. O exercício desse processo é 2016. E, naquela oportunidade, os processos foram julgados improcedentes pelo conjunto de prova apresentado. E, nesse processo aqui, não pode ser diferente, senhora coordenadora. O conjunto probatório nos leva a entender que houve uma fraude contra essa senhora e que, lamentavelmente, o fisco aqui a acusa baseado nas informações de cruzamento de notas fiscais eletrônicas, mas as verdades os fatos foram apresentados aqui e identificamos que esse processo é improcedente. Obrigada, conselheiro Cláudio. Conselheiro Vitor. Conforme já antecipada, a senhora Simone foi, na verdade, vítima de pessoas inescrupulosas, né, que se valeram de seus dados para cometer crimes. Então, há várias divergências no processo que atestam para isso, divergência de endereço, divergência de nome, a anexação da carteira de trabalho, que demonstra que ela é auxiliar de cozinha de uma empresa. O salário está demonstrado, inclusive, no extrato bancário, que foi juntado no processo, confirmando o recebimento do valor, e que também não traduz nem de longe a capacidade financeira para arcar com as supostas aquisições de mercadorias. Então, está bem definido no processo que a acusação inicial não deve prevalecer. Eu acompanho o relator. Obrigada. Conselheiro Simon. Acompanho o relator. Conselheiro Davi. Relator. Bom, dado o final da votação, eu declaro que a impugnação em segunda instância 1084, acerca do pedido de diligência feito pela representação fazendária, ele não foi acolhido por unanimidade, e acerca do mérito, o auto de infração foi julgado improcedente também por unanimidade. Eu agradeço o representante Aldenir, os demais colegas, e encerro essa sessão ordinária do dia 2/6. Obrigada.